Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Nesse retiro, à distância, nós vamos falar sobre um pedido, um desafio que foi colocado para mim e para todos nós. O título desta palestra é uma pergunta. Tu fostes escolhido, João. Onde andas? O que fazes? É para nos colocar na parede, a cada um de nós. Eu poderia perguntar a cada um que está assistindo agora. Tu fostes escolhido, Cláudio. Onde andas? O que fazes? Por que te escondes? É um desafio para nós. Nós até podemos responder tranquilamente. Nós sabemos que fomos escolhidos. Nós sabemos onde andamos e sabemos o que estamos fazendo. Mas o que Deus quer de nós é mais. Porque Deus não pode contar com os preguiçosos. Você sabe que os desocupados não têm tempo. Então Deus pede mais para aqueles que já têm muito para fazer. A propósito disso, eu quero lembrar que a mãezinha, em todas as mensagens, ela fala, ela pede, rezai, rezai, rezai. Tem gente que pergunta, mas por quê, por quê, por quê? Tem até ministros nossos que às vezes dizem, para que rezar tanto? É muito mais importante fazer a caridade. E por aí afora. Mas a mãezinha diz, rezai, rezai e rezai. E ali há 10 anos atrás, uma mensagem, aqui em Santa Cruz, ela disse, deveis pedir os dons do Espírito Santo. Deveis pedir os dons do Espírito Santo, porque ele anseia em derramá-los sobre vós. Deveis então pedi-los. A mãezinha nos exorta a pedir os dons do Espírito Santo. Nós, às vezes, nos esquecemos disso. Mas ela nos encoraja, nos fazendo outras perguntas. Como podeis pedir dons se não tiverdes antes o dom da piedade? Por isso ela fala, rezai, rezai, rezai. Como podeis pedir outros dons se não tiverdes antes o dom da piedade? Ela pergunta. E como podeis ter o dom da sabedoria, se não deixardes entrar Deus em vossos corações? E como podereis ter o dom do conhecimento, se não vos aperfeiçoardes através da oração, no conhecimento de Deus e deixar que Ele vos toque? Ela nos questiona. Vejam como o dom da piedade é importante, ele é a base. Como podereis ser fortes, vencedores nas tribulações, se não rezardes incessantemente? Ela pergunta. Como podereis aceitar bons conselhos ou vos instruirdes na palavra de Deus, se não rezardes? E o dom da ciência, como podeis adquirir a ciência de Deus nas curas, se vossos corações são avessos às orações? E como podeis temer a Deus, seguir seus caminhos, se não o entenderdes, o amardes e o adorardes? Portanto, todos esses dons dependem do dom da piedade. Por isso a minha mãezinha fala, rezai, rezai, rezai. Porque rezando, você adquiriu o dom da piedade e, em consequência, vêm todos os outros dons. Então ela diz, exercitai então os vossos corações para a oração constante e sincera, e assim recebereis muito mais que os 7 dons. Recebereis muitos outros dons. Rezai, rezai e rezai. A importância da oração. A oração é a base para qualquer obra que se faça para Deus. Qualquer projeto.
de evangelização, se não tiver a oração como base, não prospera. Não se faz caridade pela caridade. E aqui agora, em setembro do ano passado, na inauguração da Capela São Miguel, ela nos pede que seja formada a milícia de São Miguel, um exército de São Miguel, que tem uma missão específica, que é de defender a todo custo a sã doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Defender a todo custo. E nós sabemos qual é o custo. E ela também já nos coloca que Deus já nos deu uma missão específica para o movimento, cuja missão é preparar os filhos para o novo reino, para o reino só de amor. Preparar os filhos para o novo reino. Isso não é missão nossa, é missão de todo católico, de todo movimento. Então, Deus nos desafia para nos colocar mais um pedido, cada vez mais um pedido. E nós já colocamos em prática, sempre tendo em mente a obediência. Quando o céu pede, a gente não discute, a gente obedece. Esse é o nosso lema. Ah, mas eu não entendi. Paciência. Primeiro vamos fazer e depois nós vamos entender. Quando o céu nos pediu para construir uma segunda capela, foi um alarido. Mas por quê? Não sei por quê, mas vamos construir. Hoje nós sabemos por quê. 2 anos depois, nós sabemos por quê. Que essa capela seria para a intercessão, para formar a milícia de São Miguel, para os intercessores que estão operando hoje. Normalmente, nós estamos a cada quarta-feira com um grupo de intercessores, intercedendo diante do Santíssimo por toda a humanidade, pela Igreja, pelos nossos padres, pelo movimento Salvai Almas, por todos os pedidos de oração que são colocados no Salvai Almas e no Cidadãos do Infinito. Cada dia 29 de cada mês, nós estamos fazendo um retiro de um dia, com oração, intercessão e formação. Pedido do céu, reunir a milícia de São Miguel cada dia 29 para um dia inteiro de oração, intercessão e formação. E agora estamos a todas as sextas-feiras, com 12 horas de adoração direta, das 6 da manhã às 6 da tarde. Em obediência ao pedido do céu. Primeiro, a oração e a adoração. E todos os projetos que vêm depois serão bem-sucedidos, que terão o apoio do céu e a proteção. Agora nós podemos partir para a questão do nosso objetivo, do tema da palestra. Fostes escolhido. Onde andas? O que fazes? É uma questão de obediência. Nós sabemos que fomos escolhidos. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala: antes que tu nasceste, eu já havia te escolhido, te consagrado. E Nossa Senhora, numa mensagem agora em fevereiro, para nós aqui, ela diz: antes que tu, João, antes que tu, Marlene, antes que tu, Marilice, antes que tu, Sérgio, antes que tu, Clair, antes que tu, Padre Eleutério, antes que nascestes, Deus já vos tinha em seu coração, em sua mente, já tinha seus propósitos e vos destinava a uma missão. Vós sabeis, filhinhos, que para todos, antes de nascerem, Deus já havia destinado uma missão? Muitos de nós não sabemos disso. Ninguém nos havia avisado. O céu teve que vir nos falar isso. Assim eu pergunto a cada um de vocês, essa pergunta não é para nós. Antes que tu nascestes, Deus já vos tinha em seu coração, em sua mente, já tinha seus propósitos e já vos destinava uma missão. Mas agora ele pergunta:
Onde estão? Onde estão e por que não escutaram o meu convite? Olha só que questionamento. Eu fui escolhido antes de nascer. E agora o pai pergunta: onde é que tu tá, João? Onde andas? O que fazes? Por que não respondeu ao meu convite? Isso é grave, profundo para nós, para cada um de nós. Tu fostes escolhido antes de nascer para uma missão. E agora Deus pergunta: onde está você? O que tu está fazendo? Por que tu está te escondendo? Vais assumir a missão ou vai deixar para os outros? Nós também temos aquelas desculpas e vários tipos de justificativas. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei, eu tenho medo das pessoas. E por aí vai. A minha agenda está muito cheia. Ah, eu não gosto dessas coisas. Onde andas? O que fazes? Por que te escondes? E Deus questiona: o que foi que eu fiz de errado? Para que se dispersassem, para que duvidassem de mim e me abandonassem? A mãezinha diz: filhinhos, há tanta tristeza no coração do pai, tantas decepções, tanta amargura. Claro, porque um pai, ele se decepciona com o filho que não obedece. Ao contrário, o pai se orgulha do filho que obedece. E o Pai do céu se decepciona conosco quando nós não obedecemos. Nós não assumimos a missão para a qual nós somos criados. Isto tem que nos fazer pensar e nos fazer escolher entre um monte de brinquedinhos. Deus é perfeito, diz a mãezinha, e pensou em cada detalhe, a fim de que a felicidade para seus filhos seja completa. Deus ama ver seus filhos sorrindo. E Deus está sempre ao lado de cada um, esperando uma palavra, um ato, até um pedido de socorro, de ajuda. Mas encontra corações indiferentes, ou até revoltados contra ele muitas vezes. Sabeis, filhinhos, que Deus não interfere na vida ou na história de ninguém. Por isso que eu estou aqui falando, que Deus não vai falar direto para você. Ele quer que eu fale. Ele quer que o Cláudio fale. Nossa Senhora vem e fala. Deus manda Nossa Senhora falar. Eu estou aqui falando. Mas se Deus cuidasse da gente sem o livre-arbítrio, ele amarraria a gente com uma cordinha no pé e a gente ficaria à mercê dele. Talvez aí a gente obedecesse. Então, Deus respeita o livre-arbítrio. Esse é o maior presente que Deus deu para nós. Porque Deus não quer fantoches. Deus quer filhos livres, que amam, que agradecem, que louvam. E até por justiça deveriam retribuir esse imensurável amor que o Pai tem por eles. E milhares de milhões de filhos simplesmente, ao menor aceno do mundo, viram as costas para ele, preferindo trilhar os caminhos tenebrosos do mundo do que pisar no maravilhoso tapete que os levaria ao céu. E o pai pergunta: se pelo menos tentassem, se você pelo menos tentasse assumir a sua missão. Nós sabemos que vão ter outras palestras falando sobre isso, sobre o carisma, sobre a missão de cada um.
se pelo menos tentassem, diz Nossa Senhora, já se sentiriam sentiriam mais prazer e felicidade, porque o verdadeiro prazer e a verdadeira felicidade acontecem no coração das pessoas, no coração de cada um. Portanto, antes que fostes concebido, fostes chamado. Que situação que nós estamos. Que bom que nós fomos chamados antes de ser concebidos. Para nós, para vocês, é natural. Mas aí no mundo é difícil falar isso. Nós sabemos que nós somos chamados antes de sermos concebidos e que Deus nos destinou a missão. E Nossa Senhora diz, e vocês não vacilaram. O movimento Salvai Almas não vacilou. O Cidadãos do Infinito não vacilou. A missão Salvai Almas cumpre os propósitos de Deus, ela diz. Aceitou o convite e os colocou em ação. Olha, é o reconhecimento do céu. A missão Salvai Almas cumpre os propósitos de Deus, aceitou o convite de Deus e colocou em prática. E nós aqui procuramos seguir esse exemplo. E ela diz, por isso as lágrimas caem do coração do Pai de pura emoção, porque a cada instante Ele abraça os filhos que vocês mandam para eles. Como não se emocionar? Como não chorar? O amor chora de alegria. Eu sei que vocês também têm vontade de abraçar a Deus. Eu sei que vocês têm saudades do céu. Nossa Senhora diz.